boa tarde ou boa noite, né? Não sabemos que horas os irmãos vão acessar aí as nossas redes sociais, não é? Hoje nós estamos aqui com a proposta de trazer o ensinamento do Livro dos Espíritos. Nós estamos encerrando o o item 7 do capítulo 6, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Hoje a gente encerra esse capítulo, não é? Nós estamos na pergunta 303, se os irmãos que estão aí nos acompanhando nas redes sociais quiserem nos acompanhar, tá bom? Vamos começar fazendo uma prece para ter o amparo da espiritualidade. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos protege e que nos ampara. Nesse momento, Senhor, lhe agradecemos humildemente por podermos ter essa condição de estarmos aqui estudando a doutrina espírita, especialmente o Livro dos Espíritos, que é o fundamento de todo o espiritismo. Que a tua paz, que a tua harmonia, Senhor, nos envolva e envolva cada um dos irmãos que estão nesse caminho de conhecimento, de aprendizado. Que possamos sentir a sua presença amiga, nos fortalecendo e nos encorajando diante das dificuldades da vida, para que possamos colocar em prática esses ensinamentos. Que assim seja. Então vamos lá, né? Na pergunta 303, Kardec disse: os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser mais tarde? Só relembrando, a gente está falando de simpatias e antipatias no mundo espiritual, não é? O capítulo é vida espírita, como é a vida no mundo espiritual. E aí ele pergunta, os espíritos que hoje não são simpáticos podem ser mais tarde, não é? Então, aquelas antipatias que nós temos hoje, algum dia elas vão passar? E os espíritos respondem, sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. É interessante que os espíritos respondem com uma afirmativa. Sim, todos serão. Chegará um tempo em que não haverá antipatia, porque nós nos compreenderemos, irmãos, né? Fraternos, que é o grande desafio da humanidade, vivenciar essa fraternidade. E nesse sentimento de fraternidade, não há antipatia. A gente olha assim, tem aquela coisa que a gente não gosta, o que a gente gosta mais, tem as afinidades que a gente tem uma maior afinidade, mas mal querer, ressentimentos, mágoas, não é? Isso serão sentimentos que serão substituídos pela fraternidade. Então, eles respondem, sim, todos serão. Chegará um tempo em que todos os irmãos serão simpáticos uns aos outros, não é? Entretanto, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera que se encontra o outro. Ele abre um parênteses aí, não é? Então, enquanto esse tempo em que todos não estão nessa sintonia de se conviver bem, há esse porém, não é? Hoje, esse irmão que ainda está ali trabalhando o seu aprendizado no bem, ele está na escala evolutiva um degrau abaixo daquele que já vivencia o bem. Mas à medida que ele for suportando e superando-se nas suas provas, ele vai alcançar esse irmão, não é? Então, ele vai se aperfeiçoando até chegar ao encontro do outro. Então, aqueles sentimentos negativos vão sendo superados e ele vai conseguir ver o outro como irmão. E ainda diz mais, seu encontro se realizará mais prontamente, mais rapidamente, se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. Aí eu acho interessante quando os espíritos nos trazem essas respostas, porque nos dão uma injeção de ânimo, não é? Veja,
Aquele espírito que já está numa condição mais elevada, por algum motivo, ele se deu conta de uma prova que ele não conseguiu suportar. E aí, por aquele momento, por aquela encarnação, ele ficou estacionado, ele não se elevou, porque não suportou, não passou bem pelaquela prova. E aquele irmãozinho que em outras encarnações estava numa condição inferior, foi superando, foi superando, foi superando, pá! Hoje se encontram na mesma condição, não é? Então, essa é a quem nos mede, né? Essa medida que o Evangelho nos fala, é toda sobre o nosso trabalho no bem. Na hora que a gente compreende, que a gente desperta para essa transformação, para esse trabalho no bem, para essa afirmação da espiritualidade maior, de que só o amor é que é capaz de nos levar a esferas superiores, a gente vai crescendo. E claro que existem algumas situações que a gente não vai ainda não estamos preparados, né? Ainda não estamos prontos para superar. E aí a gente, naquele momento, vai ficar estacionado, até que a gente compreenda aquela oportunidade, aquele momento em que é necessário superar, né? Aquele momento de restauração, de reparação, e aí a gente suporta, passa, se eleva, né? E continua a nossa caminhada no nosso progresso espiritual. Na 303A, Kardec pergunta: 2 espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Não é? Então, 2 espíritos que tinham grandes afinidades, a gente viu em estudos anteriores que essa simpatia ela é toda fundamentada nas afinidades, não é? Você é simpático àquele espírito, àquela pessoa, aquele ser que tem os mesmos gostos, né? Que caminha na mesma direção que você, né? Então, as simpatias são construídas em cima das afinidades, não é? E essa simpatia, ela pode deixar de existir? E aí a resposta, certamente, se um deles é preguiçoso. Interessante como os espíritos falam, né? Eles falam, né? Tem uma pergunta que eu realmente me encanta, quando eles nos dizem que o nosso esforço no nosso caminho de transformação, ele não é maior porque nós temos essa preguiça, não é? No convite de transformação para o bem, que o esforço ele é mínimo e o que nos falta é vontade, essa vontade forte de nos transformarmos. E aqui ele reitera, certamente, se um deles é preguiçoso. Então, aquele espírito que não se acha capaz de superar a prova, que ainda fica na reclamação, na revolta, no ressentimento, ele está estacionado, porque toda encarnação é dado a ele a oportunidade de superar e por conta da sua visão de mundo, ele não supera. E ele não supera, e ele não supera, e ele vai ficando estacionado. E o outro, que em uma determinada encarnação eram simpáticos, vai se aperfeiçoando, vai caminhando, vai crescendo. E esse ficou parado, não é? Até que ele desperte, perceba que precisa crescer e continue. Não é? Então, a condição é essa. Se a gente não consegue suportar bem as nossas provas e não consegue crescer dentro do trabalho do bem, a gente não evolui. Não existe outro caminho, não é? E aí, Kardec faz uma análise fechando esse capítulo, não é? A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada. Exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que 2 espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, esse capítulo, ele nos traz essa afirmação e nos trazem esse consolo imenso que é a doutrina espírita, né? Que nos mostra
o nosso compromisso com a nossa transformação e que nós somos individualidades, cada um de nós é um ser individual, que não existe no planejamento universal um espírito criado com a única função de completar o outro, não é? Então, se em dado momento todos nós seremos simpáticos uns aos outros porque estaremos todos na mesma condição, não tem lógica acharmos que existe uma metade, uma cara metade, uma alma gêmea ou outras expressões que vão dar o mesmo significado. Espíritos que trazem essa linguagem são espíritos que ainda estão mais ligados ao plano material do que ao plano espiritual e que realmente acreditam que não conseguem viver sem aquela outra pessoa. E aí nós também já conversamos sobre isso, a doutrina nos diz que muitas das condições de processos obsessivos são instaurados justamente por essa má compreensão, por acharmos que somos donos uns dos outros e por conta disso temos o direito de fazer deles o que nós bem quisermos, não é? Então, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos, sobre o nosso compromisso com a nossa evolução, sobre o aprendizado que o Espiritismo nos traz, da fraternidade, que o Evangelho, não é o Evangelho de Jesus, nos traz sobre a fraternidade, sobre o grande ensinamento que é sermos irmãos, né, em todos os momentos, e assim buscarmos as simpatias em todos os irmãos, sempre buscando olhar em cada um as suas virtudes, não valorizando a parte negativa, mas aprendendo com essa prática a olhar as virtudes e valorizar naquele irmão aquilo que ele tem de bom. Porque se somos todos filhos de Deus, todos nós temos a nossa parte divina, todos nós temos as nossas virtudes. Muitas ainda latentes, mas precisam ser lapidadas, e aí nos cabe, nesse caminhar evolutivo, ajudarmos uns aos outros a nos descobrirmos como seres melhores, como os filhos de Deus. Eu agradeço aos irmãos a atenção e vou fazer a prece de encerramento. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esses ensinamentos tão esclarecedores que nos libertam de conceitos que trazemos arraigado há tantas encarnações. Que Tu possa, Senhor, nos fortalecer, nos envolvendo em fluidos salutares, para que tenhamos o discernimento e o entendimento necessário para colocar em prática esses ensinamentos. Que assim seja.